Estamos no Tratado de Shkalim, na página 12, Halachá Dalet, na Mishnah. Você fala a Mishnah. Amagdish nechassav, vayu baem dvarim leuim lekorbanot hatzibur. Vamos dizer que uma pessoa, ele santificou, designou todas as posses dele para o Beit HaMikdash, e entre as coisas que ele designou para o Beit HaMikdash, tinha coisas que elas podem ser usadas para sacrifícios do público. Agora a gente vai explicar o que são essas coisas. Então, a halachá é inatnu leumanim bischaran divrei Rabi Akiva. Rabi Akiva sustenta que a gente usa essas coisas para pagar os operários que trabalharam no Beit HaMikdash. Sacrificar essas próprias coisas a gente não pode, porque não foi comprado com as moedas de todo o povo. Assim, uma pessoa está dando as moedas, está dando essas coisas como presente para o Beit HaMikdash. Mas fala Rabi Akiva, a gente pode usar isso para pagar os operários, e pagando os operários, opina Rabi Akiva que essas coisas que podem ser usadas para korbanot de tzibur, elas viram hulin, elas passam a não ser mais santas e viram hulin, que a pessoa pode usar para qualquer uso. Ou seja, já que o que a pessoa santificou é santo, e a gente pagando para os operários, a gente quer redimir a santidade, ou seja, tirar a santidade dessas coisas que ele santificou. Então a gente faz assim, já que os operários trabalharam para o Beit HaMikdash, qualquer trabalho que é feito para o Beit HaMikdash, ele tem que ser feito de uma forma santa, ou seja, se eles construíram uma parede, então a parede tem que ser santa. E não só as próprias pedras têm que ser santas, tanto o trabalho também tem que ser santo. Como o trabalho é santo, através que o Beit HaMikdash paga com o dinheiro que pertence ao Beit HaMikdash para os operários, então o trabalho deles é como se fosse que ele é feito de uma forma santa. Então falamos aqui a mesma coisa aqui. A gente pega essas coisas que a pessoa santificou, designou para o Beit HaMikdash, a gente paga para os operários, assim a santidade do trabalho, o trabalho que não era santo, ele passa a ser santo através que o trabalho foi pago com essas coisas santas. Amalo Benaza, e Benaza disse para Rabi Akiva, Einahi Amidah. Você não pode fazer dessa forma. Mas ela vai explicar, porque Benaza ele sustenta que a gente não pode redimir uma coisa santa em uma coisa que não é palpável. Ou seja, a gente pode redimir uma coisa santa em moedas, ou em pedras, ou em qualquer outra coisa, mas redimir um trabalho que não é uma coisa que dá para pegar com as mãos, a gente não pode transferir santidade para trabalho. A gente pode transferir santidades para objetos. Então o que a gente vai fazer? Então fala Benaza que a gente faz do mesmo jeito que a gente fez na Mishnah passada, que a gente estudou na Mishnah passada, que quando sobrou o Ktoret, aquelas espécies que a gente sacrifica no Mizbeach de dentro, se sobrou no final do ano, então a Mishnah lá deu todo um trajeto como que a gente usa esse Ktoret para o ano que vem. Então fala Benaza, é a mesma coisa aqui. O que a gente vai fazer? A gente realmente usa essas coisas para pagar os operários, mas a gente faz da seguinte forma: a gente traz dinheiro, e como a gente explicou lá na Gemara, na página passada, a gente traz dinheiro que é santo, e a gente redime a santidade que está no dinheiro para as pedras que foram construídas no Beit HaMikdash. E aí o dinheiro, ele é hulin, o dinheiro pode ser usado para uso não santo. E aí a gente transfere a santidade dessas coisas que a pessoa santificou para as moedas. E aí a gente dá essas coisas que já não são mais santas para os operários. E aí e aí essas coisas que são coisas que podem ser usadas para sacrifícios do público, então a gente vai, pega moedas do ano novo e volta a comprar desses operários essas coisas que a gente deu para eles como salário, e aí eles vão ter o dinheiro como salário. Isso também é de acordo com o Rabi Akiva. De acordo com o Rabi Akiva, que a gente paga os operários e assim a gente santifica o trabalho deles. Depois a gente pode pegar moedas que são do ano novo e recomprar essas coisas que a gente deu para eles como salário. Agora, antes de começar a próxima parte da Mishnah, eu queria introduzir algumas regras que a gente tem em uma pessoa que é Magdish alguma coisa para o Beit HaMikdash. Uma pessoa que designa ou santifica uma coisa para o Beit HaMikdash.
No Beit HaMikdash tem dois departamentos, como a gente já lembrou várias vezes. Tem o departamento da manutenção do Beit HaMikdash e tem o departamento do Mizbeach, que são coisas que a gente sacrifica em cima do Mizbeach. Uma pessoa que designa tanto dinheiro como objetos, como animais, ou como espécies, ou como farinha, e etc., ele pode designar essas coisas para um dos dois departamentos. Ou para o departamento de Bedekabai, da manutenção do Beit HaMikdash, ou para o departamento do Mizbeach, que são as coisas que são sacrificadas no próprio Mizbeach. Agora, as coisas que são designadas para o Bedekabai, elas sempre, a Kedushá delas, a santidade delas é chamada de Kedushat Damim, que pela tradução literal é que o valor delas é santo. Ou seja, que não é que a gente vai usar elas próprias para a manutenção do Beit HaMikdash. Ou seja, a gente vai usar o valor dela. Ou seja, a gente vai vender essas coisas, adquirir dinheiro, e com esse dinheiro a gente vai fazer o que precisa ser feito no Beit HaMikdash para manter tudo no lugar. No departamento do Mizbeach, a gente tem duas opções. Tem uma opção que é a Kedushat Aguf, que a própria coisa vai ser sacrificada em cima do Mizbeach, e tem Kedushat Damim, que não é que a própria coisa vai ser sacrificada, e sim a gente vai vender essa coisa, e com o dinheiro que a gente adquirir com a venda, a gente vai comprar alguma coisa para ser sacrificada no Beit HaMikdash. Normalmente, o exemplo claro é o seguinte: uma pessoa que santifica um animal para o Mizbeach, então o próprio animal ele pode ser sacrificado no Mizbeach, então ele próprio é sacrificado. Já, por exemplo, se alguém santificar ou designar para o Mizbeach uma mesa a gente não pode sacrificar em cima do Mizbeach, a gente pode sacrificar só animais, ou farinha e as diferentes coisas que podem ser sacrificadas. Então, se alguém designou uma mesa para o Mizbeach, então o que a gente faz? A gente pega essa mesa, a gente vende ela, e com dinheiro a gente vai adquirir alguma coisa que pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Então, em resumo, a gente tem dois departamentos, Bedekabai e o Mizbeach. Agora vamos ver o que a Mishnah fala para a gente. A Magdish Nechassav vaya baem beima leuya al gabei Mizbeach. Uma pessoa que designou para o Beit HaMikdash várias coisas que pertenciam a ele. Entre essas coisas tinham animais que eles podem ser usados para serem sacrificados no Mizbeach. Mas ele santificou todas as coisas como uma coisa só. Então ele tinha entre as coisas que podem ser sacrificadas e coisas que não podem ser sacrificadas. Então fala Gemara, fala Mishnah, Zcharim venekeivot. Ele tinha tanto machos como fêmeas, tanto animais machos como animais fêmeas. Então Rabbi Eliezer omer, Zcharim imachru letzorchei olot, venekeivot imachru letzorchei shlamim, udmeyem iplu im she'ar nechasav lebedek habayit. Fala Rabbi Eliezer, já que ele designou para o Beit HaMikdash várias coisas, e entre essas coisas tem coisas que não são próprias para serem sacrificadas no Mizbeach, então a pessoa ela quis santificar e designar essas coisas para a manutenção do Beit HaMikdash. Então, já que ele santificou as coisas para a manutenção do Beit HaMikdash, então como a gente explicou antes, essas coisas elas só têm Kedushat Damim, ou seja, que o valor delas vão ser usadas para a manutenção. A gente vai vender elas, o que a gente adquirir com a venda, a gente vai usar para a manutenção do Beit HaMikdash. Só que aqui a gente tem mais uma lei. Uma coisa que ela pode ser usada no Beit HaMikdash, um animal que pode ser usado no Mizbeach, ou seja, ele pode ser sacrificado, se eu designei ele para a manutenção do Beit HaMikdash, a Halachá nos diz que eu tenho que vender esse animal para ser sacrificado no Mizbeach. Ou seja, alguma pessoa que precisa de um animal para sacrificar o sacrifício que ele está obrigado a sacrificar, eu vendo para ele esse animal, ele vai usar para sacrificar no Mizbeach, e o dinheiro que ele me pagar eu vou usar para a manutenção do Beit HaMikdash. Normalmente, uma coisa que a gente designa ou santifica para a manutenção do Beit HaMikdash, a gente pode vender para qualquer pessoa, para ele usar para qualquer uso que ele quer. Mas nesse caso é uma exceção. Se a pessoa santificou uma coisa, um animal que pode ser usado pelo Mizbeach, então ele nunca vai poder ser isentado do Mizbeach. Ou seja, eu vou precisar vender a manutenção do Beit HaMikdash, esse departamento vai precisar vender esse animal para uma pessoa que precisa de um sacrifício,
e com dinheiro a gente vai usar para a manutenção do Beit HaMikdash. Então fala Rabbi Eliezer que se tiver entre as coisas que ele santificou e designou animais, tanto machos como fêmeas, ele vai vender os machos para sacrifícios de olá, para pessoas que precisam de sacrifícios de olá, e as fêmeas que não podem ser sacrificadas como olá, ele vai vender para pessoas que precisam sacrificar sacrifícios de shlamim, e o dinheiro vai ir para o departamento da manutenção do Beit HaMikdash. Assim sustenta Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua sustenta que não, que essa pessoa que ela santificou todo esse grupo de coisas para o Beit HaMikdash, então as coisas se separam. As coisas que podem ser usadas para o Mizbeach, elas vão para o departamento do Mizbeach. As coisas que não podem ser usadas pelo Mizbeach, ele tem a intenção de santificar e designar para o departamento da manutenção do Beit HaMikdash. Então o que ele vai fazer? Os machos vão ser sacrificados como sacrifícios de olá, porque ele santificou para o Mizbeach. Mas as fêmeas, eles vão ser vendidas para pessoas que precisam de sacrifícios de shlamim. E com dinheiro ele vai trazer sacrifícios de olá para o Mizbeach. Por que isso? Por que a gente não sacrifica as próprias fêmeas como sacrifícios de shlamim no Mizbeach? Porque a Gemara vai explicar que Rabbi Yeshua sustenta que quando uma pessoa ela certifica e designa alguma coisa para o Mizbeach, sem especificar que sacrifício que ele quer, ele sempre vira olá. Uma pessoa que faz um Ekdesh Stam, uma santidade sem ser especificada, ela automaticamente ela vira um sacrifício de olá. Então, se eu designei uma fêmea para o sacrifício de olá, então eu não posso sacrificar uma fêmea para olá, porque olá só vem dos machos. Então, o que eu faço? Esse animal só tem a Kedushá Damim, ele só tem a santidade que do valor dela vai sair uma coisa para o Mizbeach. Então eu vendo para alguém que precisa de um sacrifício de shlamim, e com dinheiro eu vou comprar um sacrifício de olá. Falou Rabbi Yeshua, os outros pertences, as outras coisas que ele santificou, que não são próprias para serem sacrificadas no Mizbeach, e plurabedekabais, eles vão ser designadas para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash. Essa aqui é a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua. Amar Rabbi Akiva, disse Rabbi Akiva, Roel ani divrei Rabbi Eliezer divrei Rabbi Yeshua. Eu acho que Rabbi Eliezer tem razão, diz Rabbi Akiva, e não Rabbi Yeshua. Por quê? Rabbi Eliezer ishvet midotav e Rabbi Yeshua achilek. Porque Rabbi Eliezer fala que tudo, se ele santificou de uma forma stamit, ele não especificou para onde que ele quer designar, então tudo vai para manutenção. Já Rabbi Yeshua sustenta, metade vai para cá, metade vai para lá. Diz Rabbi Akiva, eu não entendo dessa forma. Se uma pessoa santificou e ele não especificou, provavelmente ele quis designar para um lugar só. Então eu acho que Rabbi Eliezer tem razão, que tudo vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Assim diz Rabbi Akiva. Amar Rav Papaias diz, Chamate divrei shneiem. Eu ouvi que os dois têm razão, só que cada um em um diferente caso. Então fala Rav Papaias. Magdish befeirush que divrei Rabbi Eliezer. Se uma pessoa ele tinha várias posses e ele designou de uma forma explícita, ou seja, ele falou, eu quero santificar e designar esses objetos e esses animais. Então fala, nesse caso, já que ele especificou os animais e ele não disse para a gente que ele quer santificar para o Mizbeach, então a gente leva em conta que ele quis dizer que vai tudo para a manutenção do Beit HaMikdash. Porém, uma pessoa que não especificou nada, ele falou, olha, esses objetos eu quero santificar, designar para o Beit HaMikdash, então, que deveria Rabbi Yeshua. Falar a papai, nesse caso, cada coisa vai para o lugar próprio dele, já que a pessoa não especificou. Então ele quis dizer, eu santifico todas essas coisas, e cada coisa vai ser designada para o lugar da onde ele pertence. Os animais que podem ser sacrificados no Mizbeach, eles vão ser para o departamento do Mizbeach. E as coisas, os objetos que não podem ser sacrificados, eles vão para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash.
Agora fala a Mishnah mais uma halakha nessas leis de Ekdesh Stam, uma pessoa que santifica e não especificou para onde que ele quer santificar. Então, Magdish nechassav vayabem dvarim reuim legabei mizbeach. Se uma pessoa santificou várias posses dele e tinha entre elas coisas que podem ser usadas pelo mizbeach, mas aqui não são animais, e sim yeinot, shmanim veofot, vinho, óleo e aves. Então aqui a gente vai ler, em vez de Rabbi Eliezer, a gente vai ler Rabbi Elazar, para que não contradiz, para que ele, porque se a gente ler Rabbi Eliezer, isso vai contradizer o Rabbi Eliezer que a gente estudou antes. Então os mefarshim explicam que a gente tem que ler aqui Rabbi Elazar, que é um outro Tânia. Rabbi Elazar omer, imachlu lo tzorchei oto amin, veyavi bidmei amolot. O que ele faz? Ele pega esses vinhos, óleos e aves, e ele vende para pessoas que precisam dessas coisas para sacrificar. Uma pessoa que fez uma promessa que ele vai trazer vinho para o Mizbeach, então a gente vende para ele, e com dinheiro a gente vai comprar sacrifícios de Olá. Ou seja, esse Rabbi Elazar sustenta como Rabbi Yeshua, que se uma pessoa designou e certificou uma coisa sem especificar para que departamento ele quer designar, então a coisa é designada para o Mizbeach. Mas já que não são animais, a gente vai estudar na Gemara onde que a gente aprende isso, que coisas que não são animais, ou seja, vinho, óleo e etc., mesmo aves, essas coisas não podem ser sacrificadas elas próprias no Mizbeach, e sim a gente tem que vender elas para pessoas que precisam delas para sacrificar no Mizbeach, e com dinheiro a gente usa para comprar sacrifícios de Olá para sacrificar no Mizbeach. Veshear nechassim e as outras coisas que ele santificou, e pro lebele kabais, eles vão para a manutenção do Beit HaMikdash. Agora a Gemara vai discutir a primeira lei da Mishnah, que a gente estudou, que se alguém santificou posses que ele tinha, objetos que ele tinha, e entre esses objetos tinha alguma coisa que era própria para ser usada como sacrifícios do público, então a gente usa isso para pagar os operários. Agora a Gemara vai explicar o que são essas coisas que podem ser usadas para sacrifícios do público. Fala a Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Ktoret. O que são essas coisas? É o Ktoret. Ou seja, ele tinha espécies da casa dele que podem ser usadas como Ktoret. Ktoret é aquele sacrifício de diferentes espécies que era feito no Mizbeach HaPnimi. Então, esse Ktoret a gente pode usar para sacrifícios do público. Então, fala Rabbi Akiva, a gente paga os operários com esse Ktoret. E Benazai fala que a gente também paga os operários, mas com um certo processo. Então fala Gemara, se é assim, esse pedaço de Gemara a gente já estudou na página passada, se é assim que a Mishnah nos diz que esse Ktoret pode ser usado como sacrifícios do público, então a gente vê que o Ktoret, ele não precisa ser moído com um utensílio santo, ele pode ser moído na casa da pessoa com utensílios dele próprio. Fala Gemara, não, daqui a gente não pode provar isso, porque a Marabioshia Tipater, a gente pode explicar Beuman Mishel Beit Aftinas, Sheenotel Bischaro Ktoret. A gente pode falar que está se tratando num operário, um especialista da família de Aftinas, que o que? Que ele recebeu como pagamento Ktoret. E esse Ktoret, ele era o Ktoret que foi feito, ele foi moído com utensílios, com um pilão santo, e depois sobrou, esse Ktoret sobrou, e eles pagaram esse Ktoret para esse operário, e agora ele está santificando esse Ktoret. Então esse Ktoret foi sim moído com um utensílio santo. Fala Gemara, por que Benazai sustenta que a gente não pode redimir o trabalho, ou seja, redimir esse Ktoret com o trabalho dos operários, pegar o Ktoret que está santo e transferir a santidade dele logo em cima do trabalho, porque a santidade não pode ser transferida numa coisa que não é palpável, uma coisa que a gente não pode mexer nela, e sim precisa ser ou moedas ou algum objeto. Então por isso ele sustenta que primeiro a gente precisa redimir isso em moedas, e depois a gente paga com esse Ktoret os operários. Fala Gemara. Agora a Gemara vai discutir a segunda lei da Mishnah. Uma pessoa que certificou objetos dele, e entre esses objetos ele tinha animais que podem ser usados pelo Mizbeach. A gente estudou que tem a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua para onde que vai. Se vai
Bedek Habayit, para a manutenção do Beit HaMikdash, ou se vai para o Mizbeach, é sacrificado em cima do Mizbeach. Então fala Gemara, Tamam Tanina, a gente estudou numa Mishnah, em Masechet Murah, Yesh Bekochei Bedek Habayit. Tem leis específicas para Bedek Habayit, para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash. Quais são as leis específicas para essa santidade? Shestameg deixou de Bedek Habayit, que se uma pessoa santifica posses dele sem especificar para onde que vai, elas vão para a manutenção do Beit HaMikdash. Essa santidade que pertence ao departamento de manutenção, ela pode recair sobre qualquer coisa. Animais, objetos, qualquer coisa. O Moalim Begiduleia. Se a gente santificou uma coisa para manutenção do Beit HaMikdash, e essa coisa, entre aspas, esse animal, por exemplo, ele teve algum filho, ou ele teve ovos, ou ele teve leite, então isso também pertence à manutenção do Beit HaMikdash, e se alguém usar para uso próprio, ele vai transgredir a proibição de Meilá. E essas coisas que são designadas para manutenção do Beit HaMikdash, o Kohen não tem nenhum proveito. Já uma coisa que é designada para o Mizbeach, depois que a gente sacrifica no Mizbeach, em vários korbanot, exceto sacrifício de Olá e outros, o Kohen ele pode comer. Por exemplo, o sacrifício de Shlamim, o Kohen recebe um pouco da carne para ele dividir com a família dele. Amar Rav Hanania, disse Rav Hanania de Rabi Eliezer. Essa Mishnah quem disse foi Rabi Eliezer. Por quê? Porque está escrito que se alguém santificou e designou uma coisa para o Beit HaMikdash sem especificar para onde ele está designando, isso vai para o Bedek Habayit, isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Isso está indo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. Detanina, que a gente estudou na Mishnah, Magdish Nechasaf, a gente estudou na Mishnah, se alguém designou e santificou, posso ir para o Beit HaMikdash sem especificar para onde vai, e entre elas tinha animais machos e fêmeas. Para onde que isso vai? Isso vai para o Bedek Habayit. Rabi Eliezer Omer, Schari b'machlu letzorchei olot, v'lekeivot b'machlu letzorchei zivchei shlamim, v'dmeim ipluim shar nechassim no Bedek Habayit. Então, os machos a gente vende para uma pessoa que precisa sacrificar sacrifícios de olá. As fêmeas a gente vende para uma pessoa que precisa sacrificar sacrifícios de shlamim. E o dinheiro vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Então a gente vê que ele, quando ele designou sem especificar, ele quis designar para o Bedek Habayit, para a manutenção do Beit HaMikdash. Então essa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Tama de Rabi Eliezer. Da onde Rabi Eliezer sabe que uma pessoa que designa sem especificar, isso vai para o Bedek Habayit, vai para a manutenção do Beit HaMikdash? Fala Gemara, que está escrito no Pasuk, Ish ki yakdish et beito kodesh la Hashem. Uma pessoa que vai santificar, designar a casa dele para o Beit HaMikdash, então isso vai ser santo para Deus. Em que caso a gente está se tratando? O que a pessoa designou para o Beit HaMikdash? Se a gente está falando de uma casa, o pastor fala que uma pessoa que vai santificar a casa dele. Se a gente está falando da casa da pessoa mesmo, de uma forma simples, como está escrito no pasuk, que fala que já está escrito no próximo pasuk. Se está escrito no pasuk assim, se uma pessoa vai santificar a casa dele, e a casa dele vai ser santa para Hashem. E no próximo pasuk está escrito, e se essa pessoa que santificou, ele vai redimir a casa dele do Beit HaMikdash, então, etc., esse vai ser a halakha dele. Pergunta Gemara, por que o segundo pasuk tem que voltar a dizer que se a pessoa que santificou quiser redimir a casa que ele santificou? Ali no pasuk anterior já está escrito que a gente está se tratando da casa. Por que o pasuk voltou a falar e especificar que a gente está falando da casa dele? A gente tem que dizer que o primeiro pasuk não quis dizer da casa da pessoa de uma forma simples, e sim a casa veio como um exemplo para várias posses, ou seja, ela que anankayamin, no que o primeiro pasuk está se tratando? De Magdish Nechassav. Está falando de uma pessoa que santificou as posses dele. As posses da pessoa também podem ser chamadas como casa. Então a Torá está se referindo para as posses como casa. E
Mikan, Shestam Ekdeshot Bedek Habayit. Daqui a gente aprende que uma pessoa que santificou de uma forma stamit, de uma forma sem especificar para onde que ele quer designar, isso vai para o Bedek Habayit. E da onde que a gente vê que isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash? Porque está escrito Kodesh Lashem, isso vai ser santo para Deus. Ou seja, que os Kohanim não vão ter nenhum proveito disso. A gente estudou já antes que em coisas que são designadas para a manutenção do Beit HaMikdash, os Kohanim não têm nenhum proveito. Já coisas que dão designadas para o Mizbeach, os Kohanim sim têm proveito. Então a gente vê que tem uma diferença entre coisas que são santificadas para departamento de manutenção, que os Kohanim não têm proveito. Então sobre isso o Pasuk está se referindo, Kodesh Hashem vai ser santo só para Hashem. Então a gente vê que uma pessoa que santifica uma coisa ou várias coisas sem especificar para onde que ele quer, então isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash e não para o Mizbeach. Agora a Gemara vai discutir em que caso exatamente o Rabi Eliezer e Rabi Yeshua estão se tratando. Será que num caso que só tem animais, no que ele santificou, ou tem objetos e animais? Então a Gemara vai explicar. Então a gente vai ver três opiniões. Fala, Gemara. Amar Abzeira Rabchuna Beshem Rav, Bemai Plig. No que Rabi Eliezer e Rabi Yeshua estão discutindo? Fala, Gemara, Bemagdish Nechassav. Uma pessoa que santificou várias posses, ou seja, ele tinha vários objetos, entre eles animais. Nesse caso, discutem Rabi Eliezer e Rabi Yeshua. Aval Bemagdish Edro, Kol HaMamot B'Sholom Mizbeach. Mas se ele só santificou o rebanho dele, só animais, então fala o Rabi Zeira que todo mundo concorda que isso vai para o Mizbeach. Porque animais, uma pessoa que designa animais para o Beit HaMikdash, provavelmente ele quis sacrificar sacrifícios e não designar animais para a manutenção do Beit HaMikdash. Eu queria só acrescentar que designar animais que podem ser sacrificados no Mizbeach para a manutenção do Beit HaMikdash é proibido. Não se pode designar animais que podem ser usados pelo Mizbeach para a manutenção. Se ele caso designou, então a santidade dele recai sobre o animal, mas é proibido. Então também, isso também pode ser um motivo porque se Rabi Zeira sustenta que se ele designou animais, ele quis dizer que isso vai para o Mizbeach, mesmo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Ba, Rabchuna Beshem Rav, Rabi Ba sustenta não. Mai pligim de Magdish Edro. Muito pelo contrário. Uma pessoa que santificou só animais e ele não especificou que ele quis para o Mizbeach, então isso é prova que ele quis designar para a manutenção do Beit HaMikdash. Por que ele não falou explicitamente? Se ele está designando animais, ele devia falar explicitamente que ele quer doar eles para o Mizbeach e não para a manutenção. Já que ele não falou nada, ele quis dizer para a manutenção. Mas se uma pessoa pegou várias posses, ou seja, ele pegou objetos e animais, ele não quis especificar cada coisa e coisa. Então ele falou, de um modo geral, todas essas coisas eu quero santificar e designar para o Beit HaMikdash. E certamente cada coisa vai para o departamento que ela pertence. Pergunta a Gemara, então agora vai explicar por que esse Rabá sustenta dessa forma. Fala a Gemara, o que Rabi Zeira nos disse, eu entendo que se só forem animais, isso vai para o Mizbeach. Vekasha de Rabi Ba, mas Rabi Ba, o que Rabi Ba diz, eu não entendo. Beimá lola Mizbeach? Beimá não é uma coisa que naturalmente pertence ao Mizbeach? Fala Gemara, Beimá la Mizbeach, velama satama ishazé, shoukomer lo yela no Bedek Habayit. Fala Gemara, Beimot, animais, realmente elas são para o Mizbeach. Então por que essa pessoa não especificou claramente que ele quer sacrificá-las no Mizbeach? Então, certamente, a gente tem que falar que a pessoa realmente não quis designar elas para o Mizbeach, e sim designar elas para a manutenção do Beit HaMikdash. Rabi Yochanan Amar, uma terceira opinião diz Rabi Yochanan, Lo Shanya, não faz diferença. Ia Magdish Nechassav, ia Magdish Edro, ia Machloket. Não faz diferença, tanto se ele designou vários objetos e animais, tanto se ele designou só animais. Em todos os casos, a gente sustenta Rabi Yochanan que Rabi Eliezer e Rabi Yeshua discutem. Rabi Eliezer sustenta que vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Rabi Yeshua sustenta, depende. As coisas que pertencem para o Mizbeach vão para o Mizbeach, são sacrificadas no Mizbeach, e as coisas que não podem ser sacrificadas no Mizbeach, isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Fala Gemara, Rabchuna Beshem Rav, Rabi Aval Beshem Rabi Yochanan,
קודשי בדק הבית, שפודם תמימים, יצאו לחולין. Fala Gemara, se a gente designa algum animal que ele é um animal que pode ser sacrificado no Mizbech, a gente designou ele, santificou ele para manutenção do Beit HaMikdash. Quando a gente vende ele, a gente redime a santidade dele, então o que acontece? Esse animal volta a ser Hulin, ou seja, ele pode ser usado por qualquer pessoa, para que até ele santificar ele para ser um sacrifício para o Mizbech. Ou seja, porque a gente já explicou antes, que se a gente designa um animal que pode ser sacrificado no Mizbech para a manutenção do Beit HaMikdash, no final dele, ou seja, depois que a gente vender ele, ele precisa ser usado para o Mizbech. Mas na hora que a gente vendeu ele, ele volta a ser Hulin, ele pode ser usado para qualquer uso. Somente a pessoa que o comprou, ele tem que santificar ele novamente para o Mizbech, para ele ser sacrificado no Mizbech. Então, entre a venda e até que a pessoa santifica ele para o Mizbech, ele pode ser usado pela pessoa. Qual que é a grande inovação dessa halakha? Que mesmo que o animal ele é tamim, ele é um animal completo, ele não tem nenhuma ferida, ele pode ser redimido. A gente já estudou antes algumas vezes que um animal que ele tem a santidade do Shataguf la Mizbeach, ele próprio é santo para ser sacrificado no Mizbeach, a gente não pode redimir a santidade dele a não ser que ele recebe algum ferimento. Então fala que mas um animal que foi santificado para a manutenção do Beit HaMikdash, ele pode ser redimido mesmo sem ter nenhum ferimento. Fala que matriti na braquein. A gente tem uma Mishnah que fala dessa forma, que está escrito na Mishnah em Masechet Bechorot, que se uma pessoa ele santificou um animal para o Mizbeach, mas esse animal já tinha um ferimento. Então, um animal que ele tem ferimento, ele não pode ser ele próprio santificado para ele próprio ser sacrificado no Mizbeach, porque um animal com ferimento não pode ser sacrificado no Mizbeach. Então, o que acontece com esse animal? Ele recai sobre ele um Kedushat Damim, ou seja, que desse animal tem que sair um sacrifício para o Mizbeach. Ou seja, a gente vai vender ele e com dinheiro a gente vai comprar um sacrifício para o Mizbeach. E nesse caso, fala a Gemara, que fala a Mishnah lá, que se a gente redime a santidade que tem sobre ele, então os filhos que nascerem desse animal, ou o leite que a gente tirar desse animal, ele pode ser usado para uso próprio. Ou seja, a gente vê que um animal que recaiu sobre ele só a Kedushat Damim, só não ele próprio é santo para ser sacrificado, e sim que dele vai sair um sacrifício, que do valor dele vai sair um sacrifício. Uma vez que a gente redime essa santidade, ele volta a ser Hulin, ele pode ser usado por qualquer pessoa. Já, então, a mesma coisa, num animal que foi santificado para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash, que a gente explicou antes que ele só tem a Kedushat Damim, que ele não é ele próprio usado pela manutenção, e sim, eles vendem do dinheiro, eles compram e fazem as coisas que eles precisam para manutenção. Então, já que só tem Kedushat Damim, se a gente redimir a santidade dele, então ele vai voltar a ser Hulin, ele pode ser usado pela pessoa que o comprou. Fala Gemara, Rab Chesda Beshem Rab Chizda, Tipater, fala Gemara, não. A gente não pode trazer uma raiá dessa Mishnah para a lei que a gente falou no nome de Rab Huna. Por quê? Que a gente pode explicar a Mishnah, que essa Mishnah está falando Dafka quando tem um mum. Então a gente vai ler como o Gra, ele conserta a Gemara. Tipater shehu memu updan. Não shepdan tmimim ve'umemu, e sim shehu memu updan. Ou seja, que a Mishnah só nos diz que num caso que tem um ferimento, então uma vez que a gente redimiu a santidade, ele volta a ser Hulin. Mas no caso que a gente santificou um animal tamim para manutenção do Beit HaMikdash, já que ele não tem nenhum ferimento, mesmo depois que a gente redime ele ainda não pode ser usado para qualquer uso próprio. Fala Gemara, Rabi Yossi Beshem Rav Chizda, matriti na braquein. A gente estudou dessa forma na Mishnah, que o quê? Que um animal que tem um ferimento, uma vez que a gente redime ele pode ser usado para uso próprio. Que está escrito lá na Mishnah, que se a gente santificou um animal para ele próprio ser sacrificado no Mizbeach, e ele recebeu algum ferimento, depois que a gente redimir ele, Vladam vechilban asur lachar pidionam. Aí os filhos desse animal
E o leite desse animal não pode ser usado mesmo depois que ele foi redimido. Por quê? Porque a gente tem uma halachá em um animal que ele próprio foi santificado para o Mizbeach, que se uma vez ele teve a oportunidade de ser sacrificado no Mizbeach, ele teve a Kedushat HaGuf, então mesmo que ele recebeu um ferimento, e agora a gente pode redimir a santidade dele, ele é chamado de Psulei HaMukdashim. E Psulei HaMukdashim tem uma lei especial que a gente não pode usar nem os filhos dele, nem o leite dele. Então fala agora, dá ficar num animal que ele teve a oportunidade de ser sacrificado no Mizbeach, mas nesses animais que eles foram designados para a manutenção do Beit HaMikdash, nesse caso, esses animais não vão ter essa lei que depois que a santidade deles foi redimida, que a gente não vai poder usar o leite e os filhos dele. Sim, pode sim ser usado o leite e os filhos dele. Fala agora a Gemara volta para a halachá de Rav Huna, que se a gente redimiu animais que eles são completos, eles não têm nenhum ferimento, e eles foram designados para a manutenção do Beit HaMikdash, eles sim podem ser redimidos e a gente pode usar para o uso próprio. Agora a Gemara vai trazer uma prova para essa halachá, mesmo que da Mishnah que a gente trouxe antes, a gente não teve prova para essa halachá, mas agora a Gemara vai trazer uma prova. Rav Cheskia Beshem Rabi Yosa, Rav Cheskia no nome de Rabi Yosa disse, esses animais que foram designados para a manutenção do Beit HaMikdash e eles eram completos, não tinham nenhum ferimento, e a gente redimiu a santidade dele, eles saem para Sechulin, a gente pode usar para uso próprio. Por quê? De onde que eu sei isso? Que in teimar lo yatzu lechulin, porque se você me disser que eles não vão ser chulin, eles não vão poder ser usados para uso próprio, eles ainda têm a santidade, alguma certa santidade, como que a santidade de Mizbeach vai recair sobre esse animal? Ou seja, uma vez que eu vendi ele, o que eu preciso fazer com esse animal? Eu preciso santificar ele para o Mizbeach. Como que eu posso santificar ele para o Mizbeach se a santidade da manutenção do Beit HaMikdash ainda está sobre ele? A gente já estudou antes nessa Masechet que uma santidade não pode recair sobre uma outra santidade. Se esse animal já está santo e designado para a manutenção do Beit HaMikdash, então a gente não pode designar ele agora para o Mizbeach, porque ele já está designado para alguma outra coisa. Então fala agora, se eu redimo ele, agora eu preciso santificar ele para o Mizbeach. Se ele não foi redimido totalmente, ele ainda tem alguma santidade da manutenção do Beit HaMikdash, eu não vou poder santificar ele para o Mizbeach. E certamente a gente sabe que a gente pode santificar ele para o Mizbeach. Então daqui provou Rav Cheskia que uma vez que você redimiu ele, mesmo que ele era um animal completo, ele não tinha nenhum ferimento, a santidade dele sai dele totalmente, então certamente eu posso santificar ele e designar ele para o Mizbeach. Agora fala Gemara, Balei Mumin, Kachem Mizbeach Chala Aleim. Se eu pego um animal que tem um ferimento e eu santifico ele para o Mizbeach, então a gente já estudou que recai sobre ele um Kedushat Damim, que dele a gente vai adquirir um sacrifício para o Mizbeach. A gente vai vender ele, com dinheiro a gente vai comprar um novo sacrifício para o Mizbeach. Mas fala Gemara que enquanto a gente não vendeu ele, ele tem uma santidade. Para que é a santidade dele? Então fala agora, lei da mila, para que coisa ele tem santidade? Legizav lavodá, que eu não posso nem cortar a lã dele e nem trabalhar com esse animal. A gente sabe que qualquer animal que tem santidade, a gente não pode nem trabalhar com ele e nem cortar a lã dele. Então mesmo num Kedushat Damim, mesmo num animal que ele próprio não é santo para se usar ele no Mizbeach, e sim, dele a gente vai tirar um outro sacrifício, mesmo assim ele também tem a proibição de usar ele para cortar a lã dele e para trabalhar com ele. E isso é só num animal que é santo para o Mizbeach. Já um animal que ele é santo, designado para a manutenção do Beit HaMikdash, mesmo que ele tenha a Kedushat Damim, mas ele não tem a proibição de cortar a lã dele e trabalhar com esse animal. Agora a gente vai estudar, agora vai entrar num assunto novo. Antes de começar agora, vamos introduzir. Tem vários korbanot que eles têm certas leis, como o animal qual animal pode ser usado para esses korbanot. Por exemplo,
o sacrifício de Olá, Pesach e Hasham, todos esses 3 sacrifícios, eles só podem ser sacrificados com animais machos. Ou seja, só machos podem ser usados para esses sacrifícios. Já o sacrifício de Shlamim, a gente pode usar mesmo a fêmea. Mas para esses 3 sacrifícios só pode se usar os machos. Agora, o que acontece? Isso que agora vai discutir agora. O que acontece se uma pessoa santificou e designou uma fêmea para esses korbanot? Será que agora esse animal ele tem Kedushat Aguf ou Kedushat Damim? Será que ele próprio tem santidade? Ou seja, como se fosse que a gente vai usar ele próprio para ele ser sacrificado no Mizbeach. A verdade é que ele não pode ser sacrificado no Mizbeach, porque ele é uma fêmea, a gente precisa usar um macho. Mas será que ele vai ter as leis como se fosse que ele próprio poderia ser sacrificado no Mizbeach ou não? Ele só vai ter Kedushat Damim. A gente não considera como se fosse que ele próprio poderia ser sacrificado no Mizbeach, e sim só que a gente vende ele tem uma santidade para que a gente vende ele, e com dinheiro a gente adquire um novo sacrifício. Quais são as leis que um animal tem quando que ele próprio santo para ser usado no Mizbeach? Que essas vão ser as leis que, de acordo com esse lado, essa fêmea vai ter. Então, uma das leis que a Gemara vai se referir aqui nessa sugiyá vai ser a lei de Tmura. Qual que é essa lei de Tmura? Tmura é quando a gente tem um sacrifício, por exemplo, um sacrifício de Olá. E vem uma pessoa e ele quer trocar. Ele traz um outro animal. E ele santifica esse outro animal com a santidade de Olá. E ele fala assim, em vez desse animal ter a santidade de Olá, agora eu estou santificando esse animal com o sacrifício de Olá, para que nesse outro animal que ele tinha a santidade de Olá, a santidade saia dele, ele vira Huli. Ele vira um animal que pode ser usado por qualquer pessoa. Ou seja, ele quer tirar a santidade de um animal, e para isso ele vai colocar um animal no lugar dele. Isso é proibido fazer. A Torá nos diz, você não pode trocar korbanot. Ou seja, se um animal já está santo, você não pode tirar a santidade dele através de designar um outro animal. Porém, mesmo que eu não possa fazer isso, o segundo animal que eu designei ele, em vez do primeiro, ele também fica santo. Os dois vão ficar santos. Mas esse segundo animal, ele tem uma santidade chamada de santidade de Tmura. Santidade de uma coisa que seria a troca. Tmura é troca, na tradução. Então ele tem a santidade de troca, entre aspas. Isso é uma santidade específica. Ou seja, tem leis especiais para essa santidade. Tem um tratado inteiro, uma Masechet Tmura, que discute as leis dessa santidade. E essa santidade de Tmura, a gente só pode fazer trocando a santidade de um animal que tinha Kedushat Aguf, que ele próprio era santo para ser sacrificado no Mizbeach. Porém, um animal que ele só tinha o Kedushat Damim, ou seja, que ele próprio não vai ser sacrificado no Mizbeach, e sim a gente vai vender ele e com dinheiro adquirir um sacrifício para o Mizbeach. Então esse animal inicial que ele só tem Kedushat Damim, se eu designar um outro animal para tirar a santidade dele, isso não vira Tmura. Esse segundo animal não fica santo com a santidade de Tmura. Então, quando a gente agora vem discutir o caso que uma pessoa santificou uma fêmea para um sacrifício de Olá, que o sacrifício de Olá não pode ser sacrificado fêmea. Porém, a Gemara vai nos ter um tzad, pelo menos de acordo com algumas opiniões, que esse animal vai ter a Kedushat Aguf. A gente vai considerar como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. E aí, esse animal, a gente vai poder fazer com ele a Tmura. Ou seja, se a gente trouxer outro animal e falar que em vez dessa que tem a santidade de Olá, a gente quer que esse outro animal vai ter a santidade de Olá, e dessa fêmea vai sair a santidade, essa santidade vai evaporar dela. Então esse segundo animal,
ele vai ficar santo com a santidade de Tmurá. Porém, se essa fêmea não tem a Kedushat Aguf, ela só tem a Kedushat Damim, então se eu designar um outro animal para que essa santidade se evapore, então esse segundo animal não vai ter a santidade de Tmurá. Agora vamos estudar isso dentro da Gemara. Fala Gemara. Nekeiva ifrish nekeiva leolato ulepischo uleachamo. Uma pessoa que separou e designou uma fêmea para o seu sacrifício de Olá, ou o seu sacrifício de Pesach, ou o seu sacrifício de Hasham, que todos esses sacrifícios precisam ser machos, ou setmurá. Fala o primeiro Tana dessa braita, que esses animais, eles têm a Kedushat Aguf. A gente considera como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach, e a gente pode fazer com eles a santidade de Tmurá no segundo animal que a gente designa para tomar lugar desse primeiro animal. Rabi Shimon sustenta, não, depende qual é o korban. Leolato ou setmurá. Se eu designei uma fêmea para um sacrifício de olá, então se eu designar esse segundo sacrifício para ficar no lugar desse primeiro, então ele tem a santidade de tmurá. Mas lepisco lá chamou em no setmurá. Mas se eu designei um segundo korban no lugar dessa fêmea que eu santifiquei para o sacrifício de Pesach e Hasham, esse segundo animal não é santo com a santidade de Tmurá. Isso porque, como a gente explicou antes, porque Rabi Shimon sustenta que no sacrifício de Olá, se eu santifiquei uma fêmea para o sacrifício de Olá, recai sobre ela a santidade de Kedushat Aguf. A gente considera ela como se fosse que ela poderia ser sacrificada no Mizbeach. Já no Pesach e no Hasham, não. Eles só têm a santidade de Kedushat Damim. A gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach. E, portanto, se a gente designar um segundo animal no lugar deles, esse segundo animal não vai ter a santidade de Tmurá. E a Gemara vai explicar na continuação qual que é a diferença entre o sacrifício de Olá e os sacrifícios de Pesach e Hasham. Rabi Shimon ben Yehuda Omer, Rabi Shimon ben Yehuda, uma terceira opinião, falou no nome de Rabi Shimon, Leolato, Ulepischo, Uleachamo, Eino setmurá. Ele sustenta que nenhum desses animais, a gente considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach, e portanto eles só têm o Kedushat Damim, e se a gente designar um segundo animal no lugar deles, eles não vão ter a santidade de Tmurá. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Tama de Rabi Shimon, qual que é o motivo que Rabi Shimon sustenta? Que tem diferença entre o sacrifício de Olá, que a gente considera ele como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach, e os sacrifícios de Pesach e Hasham, que a gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach. Fala Gemara, que matzinu nekeiva beov ksheira lavola. Fala Gemara que já que a gente tem algum sacrifício de Olá que pode ser sacrificado com uma fêmea, ou seja, uma ave fêmea, ela pode ser sacrificada como sacrifício de Olá. Então, já que a gente encontra nos sacrifícios de Olá algum sacrifício que pode ser usado como fêmea, então a gente já considera, mesmo essa fêmea, que é um animal que ela própria não pode ser sacrificada no Mizbeach, mas a gente considera ela como se fosse que ela poderia ser sacrificada no Mizbeach, e ela tem o Kedushat Aguf. Já o Hasham e o Pesach, esses dois sacrifícios, a gente não encontra nenhum desses sacrifícios em nenhum lugar que pode ser sacrificado como fêmea, então a gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach, e não recai sobre eles o Kedushat Aguf. Ve'amar Rabi Yochanan, Taima de Rabi Shimon ben Yehuda. E por que Rabi Shimon ben Yehuda sustenta que nenhum desses korbanot recai sobre eles o Kedushat Aguf? Fala Gemara que im min bemino o chaluk alav, kol sheken min besheino mino. Fala Gemara, a gente encontra num caso que Rabi Shimon ben Yehuda sustenta que mesmo no mesma espécie, agora já vai explicar o que quer dizer na mesma espécie, se eu troquei um pelo outro, não recai sobre ele Kedushat Aguf. Então, muito mais, são duas espécies, ou seja, uma fêmea para um sacrifício que precisa ser um macho. Agora ela vai explicar. O que quer dizer um sacrifício que é da mesma espécie? Que eu troquei dois animais que são da mesma espécie. Que ele sustenta, ele discorda, ou seja, Rabi Shimon ben Yehuda sustenta que não recai sobre ele a Kedushat Aguf.
que é o Detanya, como a gente estudou numa braita. Agora a gente também vai ler como o Gra ele conserta a Gemara. Hasham ben Shana vevi ben Shtayim, um sacrifício de Hasham, que ele precisa ser sacrificado com um animal que tem 1 ano só. Esse sacrifício, por exemplo, um sacrifício com um Nazir ou um Metzorah. Nazir é uma pessoa que recebeu sobre ele não se purificar pelo morto, e não cortar o cabelo, e não tomar vinho. Um Metzorah que tinha lepre. Então, esses dois precisam trazer um sacrifício de Hasham que tem só 1 ano. E tem aqueles Hashamot, que eles têm que ter 2 anos. Por exemplo, uma pessoa que roubou em certas circunstâncias, ele tem que trazer um sacrifício de Hasham. O sacrifício de Hasham dele tem que ter 2 anos. Então vamos dizer que uma pessoa tinha que trazer um sacrifício de Hasham que tem 1 ano. E ele trouxe, em vez disso, um sacrifício de Hasham que tinha 2 anos. Ou Ben Shtayim vevi Ben Shana, em vez de Ben Shalosh a gente vai ler Ben Shana. Se uma pessoa tinha que trazer um sacrifício de 2 anos, ele trouxe um sacrifício de 1 ano, lo yatsa, ele não sai a obrigação dele. Mas sustenta o primeiro Tana, que esse animal é sim santo, ele tem a santidade. Ele não pode ser sacrificado, porque um Hasham Nazir e Hasham Metzorah tem que ter 1 ano, e ele tem 2 anos. Então eu não posso sacrificar eles, mas santidade eles têm. Rabbi Shimon Omer, Kol Atzvam Eno Kedoshim. Rabbi Shimon sustenta que eles não são santos, Bichal eles não são santos. Então fala Gemara. Mesmo o próprio Hasham, macho, a única diferença é que um tem 1 ano, um tem 2 anos. E mesmo assim, se ele trocou um pelo outro, ele não tem santidade. Então, se eu precisava trazer um macho, eu trouxe uma fêmea, que eles são considerados como se fossem 2 espécies, então é simples que Rabbi Shimon vai sustentar, Rabbi Shimon ben Yehuda vai sustentar, que nesse caso não vai recair sobre eles do Shatakuv, a gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach. Fala Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon e Rabbi Yeshua, Shneim amru davar echad. Esse Rabbi Shimon ben Yehuda que sustenta que se eu santifiquei um sacrifício, um animal para o sacrifício de Olá, e esse animal era uma fêmea, ele não tem Kedushat Aguf, ele só tem Kedushat Damim, assim também sustenta o Rabbi Yeshua da nossa Mishnah. Onde a gente vê isso? Que de Rabbi Yeshua amar, do mesmo jeito que Rabbi Yeshua disse, Nekeiva leolá lo kicha, a gente estudou na Mishnah, que se ele santificou várias posses dele, entre elas tinha fêmeas, então a gente não fala que sobre as fêmeas recai sobre elas a santidade de Olá, Kedushat Aguf de Olá, elas não têm santidade como se fosse que elas próprias poderiam ser sacrificadas no Mizbeach. Ela é Kdesh Damim, e sim, elas têm Kedushat Damim, a gente vende elas logo, e com dinheiro a gente compra o sacrifício de Olá. Que Rabbi Shimon amar, que vale Olá, lo kicha. Do mesmo jeito Rabbi Shimon sustenta que uma fêmea, ela não tem a Kedushat Aguf, se eu santifico ela para um sacrifício de Olá. Ela é Kdesh Damim, somente Kedushat Damim. Im tema que deixar Kedushat Aguf, porque se a gente falar que Rabbi Yeshua sustenta que se eu santifiquei uma fêmea para a santidade de Olá, ela tem essa Kedushat Aguf, então como que eu posso, como Rabbi Shimon nos diz que as fêmeas a gente logo vende para uma pessoa que precisa sacrificar um sacrifício de Shlamim e com dinheiro a gente compra o sacrifício de Olá? Como que eu posso logo vender? A gente estudou antes que se uma coisa tem Kedushat Aguf, se ela própria tem a santidade e ela pode ser sacrificada no Mizbeach, a gente precisa de um ferimento para poder redimir a santidade dela. Então, como nessa fêmea a gente pode logo vender, então a gente, Al-Kocha precisa dizer que essa fêmea não tem Kedushat Aguf. Ela não é própria, considerada como se fosse que ela poderia ser sacrificada no Mizbeach, porque se a gente considerasse ela como se fosse que ela precisava ser sacrificada no Mizbeach, ela ia ter Kedushat Aguf. A gente precisava mandar ela pastar até ela receber um ferimento, e aí vender ela para alguém, para outra pessoa, aí com dinheiro comprar um sacrifício de Olá. Disse que a Mishnah nos diz que a gente pode logo vender. Então, Al-Kocha, a gente vê que a Mishnah sustenta que uma fêmea que foi santificada com a santidade de Olá, ela não recai sobre ela a Kedushat Aguf, sim, Kedushat Damim. Fala Gemara. Amar Rebbe, aqui a gente tem que acrescentar a palavra em. Todos os mefarshim falam que aqui tem que acrescentar a palavra em. Amar Rebbe, en ani roeh divrei Rabbi Shimon bepesach. Eu não sustento como Rabbi Shimon no sacrifício de Pesach. Ou seja, Rabbi Shimon
tanto Rabi Shimon ben Yehuda como Rabi Shimon disseram que se eu santificar e designar uma fêmea para o sacrifício de Pesach, ela não tem que Kedushat Haguf. A gente não considera ele como se fosse que ele próprio pode ser sacrificado no Mizbeach. Fala, Rebbe, eu não concordo com ele no sacrifício de Pesach. Porque Shamotar Pesach Bashlamim. A gente já estudou antes que um sacrifício de Pesach, não no tempo certo dele, ou seja, não no dia 14 de Nissan, ele pode ser sacrificado Shlamim, ele deve ser sacrificado como um Korban Shlamim, como um sacrifício de Shlamim. E um sacrifício de Shlamim, ele pode ser sacrificado uma fêmea. Então fala Rebbe, então todo o Pesach, dentro dele, tem em potencial um sacrifício de Shlamim, porque se a gente deixar ele até depois de Yudala de Nissan, ou antes de Yudala de Nissan, a gente pode sacrificar ele como Shlamim. Então já que dentro dele a gente tem como potencial um sacrifício de Shlamim, e Shlamim pode ser sacrificado uma fêmea, então no próprio Pesach já tem que recair sobre ele Kedushat Haguf, que ele próprio, a gente tem que considerar ele como se ele próprio pudesse ser sacrificado no Mizbeach. Porque essa fêmea, se ela fosse Shlamim, certeza podia ser sacrificada. E nessa santidade de Pesach tem em potencial dentro dela uma santidade de Shlamim. Então devia recair sobre esse animal, o Kedushat Haguf. Pergunta a Gemara, por que você diz isso só no sacrifício de Pesach? Veleima einaniroed Rabi Shimon be'Asham. Você devia ter falado também que no sacrifício de Asham você não concorda com Rabi Shimon. Por quê? Shamotar Asham baolá. Porque a gente sabe que um sacrifício de Asham, se ele não precisa ser mais usado, ou seja, o sacrifício de Asham veio para perdoar uma pessoa de algum pecado. Vamos dizer que ele já se perdoou de alguma outra forma. Ou seja, vamos dizer que esse sacrifício, ele perdeu ele, e ele designou um outro, já sacrificou o outro, e agora sobrou esse sacrifício de Asham, que ele já não precisa dele. A halakha é que a gente deixa esse sacrifício pastar, e ele recebe um ferimento, e aí a gente vende ele com dinheiro que a gente adquire, a gente compra o sacrifício de Olá. Então, e já que a gente já estudou antes, que Rabi Shimon sustenta que o sacrifício de Olá, que a gente designou uma fêmea para ele, recai sobre ele a Kedushat Haguf, que a gente encontra em algum sacrifício de Olá, ou seja, em aves, que podem ser sacrificadas fêmeas. Então, mesmo no Asham, mesmo no sacrifício de Asham, já que em algum momento ele pode ser um sacrifício de Olá, e Olá, em algum caso, pode ser sacrificado uma fêmea, então no próprio Asham já devia recair o Kedushat Haguf, considerar ele como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. Fala agora, não. Tem uma diferença entre um Pesach que tem potencial que ele próprio seja um Shlamim, de um Asham que tem potencial dentro dele para ser um sacrifício de Olá. Qual que é a diferença? Amarabavin, imigdish Pesach, bashlamim, gufo karev shlamim. Imigdish Asham, baolá, em gufo karev olá. Fala agora, um Pesach, se ele sobrou depois do dia 14 de Nissan, a gente pode sacrificar ele próprio como um sacrifício de Shlamim. Já o Asham, a gente não pode sacrificar ele próprio como um sacrifício de Asham. E sim, como a gente disse antes, ele tem que pastar, receber um ferimento, e depois, com dinheiro, a gente vende ele, e com dinheiro a gente compra um sacrifício de Olá. Então, ele próprio não pode ser sacrificado como sacrifício de Olá. Então a gente não pode falar que nesse animal próprio já recai a Kedushat Haguf, e a gente vai considerar ele como se fosse que ele próprio pode ser sacrificado. Que nesse animal próprio não tem como potencial um sacrifício de Olá. Malplig, o que eles discutem esses Tanaim? A gente estudou antes que Rabi Shimon sustenta que Pesach não recai a Kedushat Haguf, e Rebbe sustenta que sim recai a Kedushat Haguf. Qual que é a machloket? Em vez de ler Makedun, então o Gra ele conserta mais plig. O que eles discutem? Então fala Gemara, Ainamar, Ekdesh Lamim Ekdesh, Feinamar, Ekdesh Gufo Ekdesh. Fala Gemara que um sustenta que ele santificou ele só do Shadamim, já que ele próprio não pode ser sacrificado como Pesach. Então ele teve a intenção de santificar ele com do Shadamim e não do Shadakov. Já o outro sustenta, já que tem como potencial ser um sacrifício de Shlamim, então ele, quando ele santificou ele com a intenção de ter do Shadaguf. Só um detalhe eu quero acrescentar, que mesmo que a gente estudou que um sacrifício de Pesach ele pode ser sacrificado como Shlamim,
Mas se eu santifiquei uma fêmea para o Pesach, mesmo que já passou o tempo dele, agora um Pesach, depois do tempo dele, ele é sacrificado como shlamim, e um shlamim pode ser sacrificado uma fêmea, nesse caso essa fêmea não vai poder ser sacrificada. Por quê? Porque já que na hora que eu santifiquei ela, eu designei ela para um Pesach, e na hora que a santidade de Pesach recaiu sobre ela, ele não podia ser sacrificado no dia 14 de Nissan, então esse korban já nunca mais vai poder ser sacrificado, mesmo quando ele se tornar num shlamim. Mas sustenta a Gemara que de todo jeito, já que um Pesach normalmente pode ser um shlamim, então se eu designei ele para o Mizbeach, ele vai ter a Kedushat Haguf, a gente considera ele como se fosse que ele tem a santidade de Kedushat Haguf, e vai ter as alachot, as leis de Kedushat Haguf. Essas leis são leis muito complicadas, são discutidas em várias Gemarot, e se alguém tiver uma dúvida, a gente vai ficar contente de responder por e-mail ou de qualquer outra forma. Fala, Gemara. Agora a gente vai voltar para a Mishnah de novo. A Mishnah nos disse que, de acordo com Rabbi Yoshua, se eu designei vários objetos e dentro deles animais, então os animais são designados para o departamento do Mizbeach e os outros objetos vão para o departamento da manutenção do Beit HaMikdash. Mas disse Rabbi Yoshua que todos os animais eles têm a santidade de sacrifícios de olá. Então os machos podem logo ser sacrificados como olá, e as fêmeas a gente vende para alguém que precisa de um sacrifício de shlamim, e com dinheiro a gente compra um sacrifício de olá. Agora a Gemara vai discutir de onde que a gente sabe, de onde que a pessoa sabe que se uma pessoa designou vários animais sem especificar cada animal para onde vai, todos os animais têm a santidade do sacrifício de olá. Fala, Gemara. Rav Zeiri, Rabi Shimon ben Lakish, estava de Rabi Yoshua, disse Rav Zeiri no nome de Rabi Shimon ben Lakish, qual que é o motivo que Rabi Yoshua sustenta dessa forma? Fala, Gemara, daber el Aaron vel banav, vel kol bnei Israel, ve'amarta aleihem, está escrito no Pasuk, que você vai dizer para Aaron e os filhos dele, e para todo bnei Israel, você vai dizer dessa forma, Ishish bebeit Israel. Qualquer homem de Beit Israel, Vegomer e etc. Asher yakriv la Hashem leolá. Uma pessoa que vai santificar ou sacrificar para Hashem, isso vai ser um sacrifício de olá. Ou seja, akol karev leolá. Tudo vai ser sacrificado para olá. Uma pessoa que designou um sacrifício sem especificar para onde vai esse sacrifício, ele é sacrificado para olá. Lirtzonchem tamim zachar. Esse sacrifício vai ser sacrificado para olá. Lirtzonchem, com sua vontade, ou seja, a gente não pode obrigar uma pessoa a sacrificar. Tamim, ele precisa ser um animal completo sem ferimentos. Zachar, ele precisa ser um macho, ou seja, se ele é um macho, ele vai ser sacrificado um sacrifício de olá. Minai na filo nekeivot, pergunta a Gemara, e Rabbi Yoshua nos disse que mesmo uma fêmea ele tem a santidade de olá, ou seja, a gente não pode sacrificar ele logo, a gente tem que vender ele e só com dinheiro adquirir um sacrifício de olá, mas já logo ele tem a Kedushat Damim de olá. Então de onde a gente sabe que mesmo uma fêmea, no Pasuk está escrito só um macho? Talmud lomar babakar, no rebanho, ou seja, no rebanho isso inclui tanto machos como fêmeas, isso veio acrescentar as fêmeas. Rabi Yitzchak ben Rabi Elazar Sha'al, pergunta Rabi Yitzchak da Yeshiva de Rabi Elazar, não entendi. Ktiv Zachar, está escrito no Pasuk macho, ve'at amar babakar lerabot tanekivot. Você nos diz que a palavra babakar, rebanho, veio acrescentar as fêmeas. Então, o dekavatá, ktiv tamim, e no Pasuk também está escrito um animal completo que não tem nenhum ferimento. Então, ve'at amres babakar lerabot balei mumim. Então você devia nos dizer que o babakar no rebanho devia acrescentar também os animais que têm ferimentos. E a gente sabe que um animal que tem ferimento, ele não recai sobre ele a Kedushá de olá. Então fala agora, mai beneion, qual que é a diferença entre eles? Fala agora, Rav Amar, shavta dachtecha beneion. Isso é uma expressão, agora nos diz, eles usavam um tipo de pedaço de madeira para separar os fios na hora que eles costuravam. Então ela fala, é um pedaço de madeira bem grande, ou seja, a diferença entre eles é uma grande diferença. Agora nem explica a diferença de tão simples. Então os Mefarshim explicam que agora quer dizer que uma fêmea,
é um tipo de animal que pode ser sacrificado. A gente encontra em outros korbanot, ou mesmo em sacrifício de olá, pombos e shlamim e todos os outros korbanot que podem ser sacrificados as fêmeas. Então mesmo que no sacrifício de olá não pode ser sacrificada a fêmea, mas recai sobre ele a santidade de olá. Já um balbum, já um animal que tem um ferimento, que não tem nenhum animal com ferimento que pode ser sacrificado no Mizbeach, então não recai sobre ele a santidade de olá. Fala Agmará. Rabi Elazar Omer, Imachru vechule amin. A gente estudou na Mishnah que se uma pessoa santificou e designou vários objetos para o Beit HaMikdash, e entre eles tinha óleo, vinho e pombos que podem ser usados pelo Mizbeach, mesmo assim, eles próprios não são usados pelo Mizbeach. Se a gente vende eles e adquire com o dinheiro sacrifícios de olá para o Mizbeach. Fala Agmará, Rabaval, Beshem Rabshimon ben Lakish, Tama de Rabi Elazar. Qual que é o motivo de Rabi Elazar? Então a mesma coisa como a gente estudou em Rabi Yeshua. Está escrito no Pasuk que se uma pessoa santificar uma coisa sem especificar, isso vai ter a santidade de olá. Lirtzolchem tamim zachar. Só se vocês quiserem, ou seja, a gente não pode obrigar a pessoa a sacrificar, ele tem que querer. Precisa ser um animal completo, sem nenhum ferimento, e precisa ser um macho. E a rola, filho ofot, pergunta a Agmará, será que se eu santificar uma coisa sem especificar, e entre essas coisas tinha algum pombo, será que eu posso sacrificar o próprio pombo no Mizbeach? Eu não preciso vender ele e com dinheiro comprar um animal? Fala Agmará, Talmud lomar babakar velo ofot, rebanho e não pombos. Ou seja, pombos, se eu santifiquei eles sem especificar que eles vão ter a santidade de olá para o Mizbeach, ele não pode ser sacrificado ele próprio para o Mizbeach, e ele não tem Kedushat Aguf, não recai sobre ele a santidade como se fosse que ele próprio vai ser sacrificado, ele só tem a Kedushat Damim, a gente vende ele, e com o dinheiro a gente adquire um sacrifício de olá. Então Agmará agora vai explicar. Rabirmia e Rabibun bar Chia, Avun Yatvin ve Amrin. Rabirmia e Rabibun bar Chia, eles estavam sentados, eles estavam discutindo. Tamana, Rabi Yochanan, a gente estudou antes na Agmará que Rabi Yochanan nos disse que Taima de Rabi Shimon, qual que é o motivo que Rabi Shimon sustenta? Que uma fêmea que eu santifiquei para um sacrifício de olá, recai sobre ela do Shataguf, a gente considera como se fosse que ela própria pode ser sacrificada no Mizbeach, que a gente encontra em algum lugar um sacrifício de olá que pode uma fêmea. Qual que é esse sacrifício? O pombo fêmea, a pomba fêmea, ele pode ser sacrificado no Mizbeach. Aqui ele nos diz que se eu certifiquei um pombo stam, sem especificar para onde que ele vai, ele próprio não pode ser sacrificado no Mizbeach, e ele não vai ter nem a Kedushat Aguf, nem ele vai ser considerado como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. Uma fêmea, gente, que ela própria não pode ser sacrificada no Mizbeach. Por que ela tem a Kedushat Aguf? Que a gente encontra um pombo que pode ser sacrificado fêmea no Mizbeach. Então o próprio pombo não vai recair sobre ela a santidade de Kedushat Aguf e considerar ele como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach? Então fala Agmará, não, a gente tem um grande conceito aqui. Amar Rabi Yossi, Kamtia Kead de Amar Rabi Shmuel Beshem Rabi Zeira. Isso a gente tem que explicar com o que Shmuel falou no nome de Rabi Zeira. Kol sheina yechola likarev lo hi velo damea lo kacha ela ekdesh damim. Fala Rabi Shmuel, qualquer coisa que se eu colocar em cima dessa coisa, uma kedushá, ela não vai poder ser sacrificada, não ela, e nem com o dinheiro dela a gente vai poder usar para um sacrifício, então não recai sobre ela kedushat aguf e só kedushat damim. Então, então, de acordo com isso, então a gente tem razão que o pombo não vai ter a kedushat aguf. Por quê? Porque ele próprio a gente não pode sacrificar, porque já que a gente fez uma santidade sem especificar para onde, então a halakha é que ele próprio a gente não pode sacrificar, que a gente só pode sacrificar numa kedushá que eu não especifiquei, animais. Elamai, o que a gente vai falar? Que ele vai ter kedushat aguf, vai cair sobre ele
uma Kedushá como se fosse que ele poderia ser sacrificado e ele vai ter Kedushá da Guf. Então, você não vai poder nunca mais redimir essa santidade. Sacrificar você não vai poder, porque só animais podem sacrificar. E redimir a santidade dele você não vai poder redimir. Porque porque um pombo não tem, a gente não pode redimir ele, não pode redimir a santidade dele. Por quê? Porque o pombo, a gente sabe que um pombo que tem um ferimento, ele pode ser sacrificado no Mizbeach. Então o ferimento não dá pra gente a oportunidade de redimir a santidade dele. Num animal que tem um ferimento, já que agora a gente não pode sacrificar ele, então agora a gente pode redimir ele. Já um pombo, que com um ferimento a gente pode sacrificar ele, então isso que ele tem um ferimento, não me dá a permissão de redimir a santidade dele. Então esse pombo não pode nem ser sacrificado e nem redimido. Então, num caso desse, não recai sobre ele a Kedushat HaGuf, e sim só a Kedushat HaMim. Por isso a gente diz que não recai sobre ele somente a Kedushat HaMim, que a gente vende ele, com dinheiro a gente compra um sacrifício de Olá.